Algumas viagens começam muito antes do primeiro quilómetro. Esta começou no Porto, com a bicicleta parcialmente desmontada, uma mochila cheia de expectativas e 12 horas de autocarro pela frente. Do Porto, Portugal, a Baiona, França, foi tempo suficiente para pensar, descansar muito pouco e imaginar o que estava para vir. Esta não era apenas uma viagem de bicicleta. Era um desafio físico, mental e pessoal. Depois de tantas horas sentado, chegar à França e voltar a montar a bicicleta foi o primeiro sinal real de que o caminho estava prestes a começar. Ora, bom dia, aqui vou eu a sair de Baiona, França, País Basco. Era só para começar a pedalar amanhã, mas greve dos comboios no sul de França. Por isso, toca a pedalar até ao ponto de partida, são 60 km. Vamos lá, é para aquecer para amanhã. Início da aventura. A viagem começa em Bayonne, no País Basco francês, uma cidade moldada por rios, história e a brisa do Atlântico. Deixando para trás o ritmo urbano, o percurso rapidamente se transforma em tranquilas ciclovias que guiam o caminho para fora da cidade e para o campo. Os primeiros quilómetros são suaves e tranquilos. Ciclovias exclusivas e estradas secundárias, calmas, proporcionam um início relaxante, permitindo que as pernas aqueçam enquanto se atravessam pequenas aldeias e campos abertos. A paisagem muda gradualmente, de planícies fluviais planas para colinas verdejantes. À medida que o percurso acompanha o vale do rio Nive, a paisagem torna-se mais rural, mais tradicional, mais basca. Casas brancas com portadas vermelhas surgem entre campos e florestas. O trânsito abranda. O ritmo torna-se constante, quase meditativo. Gradualmente, o terreno começa a subir. Quanto mais se aproxima de Saint-Jean-Pied-de-Port, mais se sente a aproximação das montanhas. E chegada a Saint-Jean-Pied-de-Port, o quilómetro zero do caminho francês. Aqui estou. No pé dos Pirineus, no coração do País Basco francês, encontra-se a pequena, mas imponente vila de Saint-Jean-Pied-de-Port. Com as suas ruas de paralelo, portões medievais, casas brancas tradicionais e com as portadas vermelhas. Parece um lugar congelado no tempo. O rio Nive serpenteia tranquilamente pela aldeia e acima dela ergue-se a antiga cidadela, vigiando os peregrinos como faz há séculos. Mas Saint-Jean-Pied-de-Port é mais do que apenas bela. Para milhares de pessoas todos os anos, é aqui que o caminho francês começa verdadeiramente, frequentemente chamado de quilómetro zero. Este é o ponto de partida oficial de uma das rotas de peregrinação mais famosas do mundo. Os peregrinos chegam aqui de todos os cantos do planeta, uns preparados, outros incertos, mas todos transportando um misto de entusiasmo e emoção. Na oficina do peregrino, o primeiro carimbo é colocado na credencial, um ato simples, mas significativo. Este ponto marca o início de uma viagem que testará o corpo, desafiará a mente e muitas vezes transformará o coração. Ora, bom dia. Dia 1. Vamos lá começar. Bom pequeno almoço. Não dói nada, para já. Vamos lá começar com a força toda. Ver se chegamos para cima. Ao cimo, já peregrinos a prepararem-se. Aí está, logo subida de 12%. Logo a começar. Nem dá para aquecer as pernas. A subida já está 200 metros a 15%. Quase que saí a pequeno almoço. Nem deu para aquecer o motor. Já estou quentinho. Vamos em frente. Que bela paisagem. Já vão os peregrinos todos a andar. Fantástico. Caminho. Buen camino. É que não tem nada aqui, né?
sempre a subir. Aqui nem é preciso setas. Sempre a subir. É só seguir os peregrinos. Aqui a vertente para o mais leve. Não tem mais leve. Já está na alvozinha. Dezassete. Mais uma. Ela. Olá. É sempre a subir. É próprio para cardíacos. Já estou a inclinação 17%. Vai a 200 ou 300 metros. 180 a frequência cardíaca. A la derecha, por favor. Perdón. Anillo. Ora então, numa hora fiz 6 km. Acumulado a 500 metros. Já estou a 773 metros de altura. Ainda vou a metade. Meu Deus. Isto acho que empancou nas subidas a 17%. É 17, 18. Mas esta vista de gostar a respiração. Fantástico. Perdão? No, está bien, buen camino. Gracias. Magrinho. Já consegui recuperar um bocadinho de fogo para falar. A 850 metros de altura e continuamos a subir. Estou há todo o tempo a subir, quando apanho 5, 10% para secundário, vou andar em frente. Jesus. Olha mais uns companheiros. Nem é preciso seguir as setas, é só seguir os peregrinos. Só eu e as montanhas. Silêncio. Enquanto subo, o vento frio da montanha bate-me na cara. O meu corpo começa a queixar-se, as pernas ficam pesadas e a cabeça começa a duvidar. Mas é aqui, neste silêncio, que tudo faz sentido. Cada pedalada é uma conversa comigo mesmo. E aos poucos, o medo dá lugar à força. Os Pirineus exigem respeito, a paisagem é incrível, verde, aberta, quase selvagem, mas cada metro ganho exige esforço.
Há momentos em que é preciso parar, respirar fundo e continuar. É aí que rapidamente se percebe que o caminho não é uma corrida. Trata-se de ritmo, persistência e uma mentalidade forte. Cruza-se com peregrinos a pé, outros de bicicleta, todos com o mesmo olhar cansado, mas determinado. Vamos caminhar. Não vai? Vamos caminhar. A subida ao Col do Lipoeder é brutal. Mais de 1000 metros de desnível positivo, inclinações que parecem impossíveis, mas é também uma das partes mais bonitas de todo o caminho. Ora, 1450 metros. Acho que cheguei aqui ao topo. E agora acho que a partir daqui é para descer até Roncesvalles. Tenho aqui a indicação. Cheguei ao topo deste, pelo menos deste Pirineu. Avisar os padrinhos onde os assustar. Após a subida, segue-se a descida para Roncesvalles. Muito rápida, técnica e bastante perigosa, com uma vista incrível. As rodas ganham velocidade, sente-se a adrenalina a subir e o vento traz aquela sensação de liberdade absoluta. O que antes era esforço é agora pura recompensa. Cheguei a Roncesvalles. Sobrevivi à parte mais difícil. Uma subida brutal e uma descida perigosíssima. Uma pendente negativa de 35% a 39%, sempre a descer. Correu bem. Lá está, fazer um breakzinho. Com uma canha, já estou em Espanha. Tchau. Roncesvalles é o primeiro grande marco em Espanha, um local histórico repleto de peregrinos e de energia positiva. Aqui o corpo descansa, mas a mente já está noutro lugar, pronta para continuar. Acabou em direção para Pamplona. Queria passar um bocadinho, mas não sei se aguento. Já estou todo roto. Vamos ver. Roncesvalles a Zubiri, o caminho serpenteia entre florestas e pequenas aldeias. São quilómetros mais fáceis, mas ainda com algumas subidas que nos relembram que o caminho nunca é fácil. E é isso que o torna tão especial. E acabei de chegar a Zubiri. Zubiri. Fazer uma pequena pausa. Depois da longa descida dos Pirineus, chegar a Zubiri foi um verdadeiro alívio. As pernas estavam cansadas, os travões tinham trabalhado bastante e a adrenalina estava finalmente a baixar. Ao atravessar a antiga ponte de pedra sobre o rio Arga, senti a mudança de ritmo. O inesperado aconteceu, a corrente da minha bicicleta rebentou. Por um instante tudo parou, mas felizmente tinha as ferramentas certas comigo. Após horas de esforço, chegar a Pamplona é como atravessar uma meta invisível, uma linha de chegada.
Depois de atravessar os Pirineus, o cansaço é imenso, mas a sensação de realização é ainda maior. Cada subida, cada momento de dúvida, cada suspiro de alívio. Tudo valeu a pena. Esta etapa de 69 km de Saint-Jean-Pied-de-Port a Pamplona é uma das mais difíceis e icónicas do caminho francês, com cerca de 1850 metros de ganho de elevação acumulado. Começa com uma intensa subida contínua de 20 km pelos Pirineus, uma subida muito exigente, depois uma descida que testa imediatamente tanto a força física como a resiliência mental. A subida ao Col de Lipoder recompensa o esforço com vistas deslumbrantes das montanhas, depois uma descida rápida e perigosa até Roncesvalles, continuando por um terreno ondulado através da Navarra em direção a Pamplona. Desafiante e profundamente gratificante, esta primeira etapa do caminho prova desde o primeiro dia que a perseverança traz tanto conquistas como memórias inesquecíveis. Se gostou desta etapa e quer acompanhar o resto da minha viagem pelo caminho francês, subscreva o meu canal. Ainda há muitos quilómetros pela frente, novos desafios, paisagens incríveis e momentos inesquecíveis por vir.